Forças russas estão se aproximando da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, levando alguns moradores a evacuarem a cidade por medo de que ela caia nas próximas semanas. Mas o que é a cidade de Pokrovsk? Por que tanto interesse da Rússia e da Ucrânia? Pokrovsk é um centro rodoviário e ferroviário em uma cidade com uma população pré-guerra de 60 mil pessoas, dezenas de milhares das quais permaneceram, mesmo com muitos sendo evacuados. Ela fica em uma estrada importante usada pelos militares ucranianos para abastecer outros postos avançados controlados por ucranianos, como as cidades de Chasiv Yar e Konstantinivka, na região de Donetsk. Uma mina de carvão que é a maior produtora de carvão de coque da Ucrânia, usado na indústria siderúrgica, é essencialmente para a economia antes do conflito, que fica a apenas 20 minutos de carro a oeste. Desde 2014, quando a Ucrânia perdeu o controle da cidade regional, sendo a cidade de Donetsk, Pokrovsk sediou uma importante universidade técnica, a maior e mais antiga da região. Por que a Rússia então quer tanto dominar a cidade? Moscou diz que anexou a região oriental de Donetsk, na Ucrânia, uma ligação que Kiev rejeita como ilegal, e vê a tomada de controle de Pokrovsk como um importante trampolim para incorporar toda a região nas mãos de Moscou. O controle da cidade, que a mídia russa chama de porta de entrada para Donetsk, permitiria a Moscou interromper severamente as linhas de suprimentos ucranianas ao longo da frente oriental e impulsionar sua campanha para capturar a cidade de Chasiv Yar, que fica em terreno um pouco mais alto, oferecendo potencial controle de uma área maior. Impedir o acesso dos militares ucranianos à rede rodoviária nas proximidades tornaria mais difícil para as tropas de Kiev manterem bolsões de território em ambos os lados de Pokrovsk, o que poderia permitir à Rússia consolidar e avançar a linha de frente. Tal linha de frente está agora tão próxima que a luta é audível no centro da cidade. Os inconfundíveis e profundos baques das explosões podem ser ouvidos vindos dos subúrbios. De vez em quando há um zumbido de contra-ataques ucranianos, disparados demais para o interior, passando pela cidade, tentando atingir posições russas mais a leste. Serhiy Dobrienko, chefe da administração militar civil de Pokrovsk, tem trabalhado sem parar nos últimos dias, tentando desesperadamente convencer as pessoas da região a evacuarem antes que se torne muito perigoso ou mesmo impossível iniciar atividades de evacuação. Segundo ele, a maioria das pessoas está saindo voluntariamente. Alguns precisam ser persuadidos. Então a evacuação é obrigatória para famílias com crianças nas últimas semanas, acrescentando que cerca de 1.000 pessoas estão saindo todos os dias. Como para muitos outros na área, a guerra não começou há 2 anos e meio, mas em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia à força, e separatistas patrocinados pela Rússia tomaram grandes áreas das regiões de Donetsk e Luhansk. Cerca de 2 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas. O que a Ucrânia está fazendo para defender Pokrovsk neste momento? O presidente Volodymyr Zelensky alertou que a situação perto da cidade é muito difícil em 26 de agosto, após ser informado pelo chefe do exército que a Ucrânia havia decidido fortalecer ainda mais suas forças no setor de Pokrovsk. Ele disse que o setor estava enfrentando a onda mais pesada de ataques russos, mas previu que a Rússia teria que sacrificar dezenas de milhares de tropas para atingir seus objetivos. A área ao redor de Pokrovsk abriga várias instalações industriais que provavelmente serão usadas pelo exército ucraniano para cavar e defender a cidade, embora a Rússia provavelmente use bombas planadoras devastadoras contra eles. Enquanto isso, as forças ucranianas estão tentando expandir seu controle do território que tomaram na região de Kursk, no oeste da Rússia, após lançar uma incursão surpresa no dia 6 de agosto. Um dos objetivos declarados da operação era tentar forçar a Rússia a desviar suas próprias forças da frente oriental para então aliviar a pressão sobre lugares como Pokrovsk.
Mas Alexander Syrskyi, o principal comandante da Ucrânia, disse em 27 de agosto que Moscou havia entendido o objetivo de Kiev e continuava a concentrar seus esforços em Pokrovsk, onde, segundo ele, as unidades mais capazes da Rússia estavam concentradas. O general Syrskyi disse que as forças ucranianas estavam envolvidas em trabalhos de engenharia ativos em posições defensivas na área. Pokrovsk está agora em processo de ruínas. A bandeira ucraniana azul e amarela ainda continua tremulando sobre a cidade e alguns moradores continuam evacuando para o oeste por trem e estradas, enquanto outros tentam seguir com suas vidas cotidianas e estão relutantes a abandonarem suas casas. Um perigo iminente. Muitos prédios estão em ruínas, alguns com janelas fechadas com tábuas, incluindo a Universidade Técnica Nacional de Donetsk, cujos degraus estavam cobertos de escombros e entulhos, após o que as autoridades disseram ter sido um ataque com mísseis russos no início deste ano. Outros prédios tiveram suas janelas estouradas e seus telhados sacadas e fachadas seriamente danificados. Vadim Filashchyk, o governador regional de Donetsk, disse que em 19 de agosto, cerca de 4.000 crianças estavam entre as 53.000 pessoas que ainda viviam na área de Pokrovsk. Ele ordenou a evacuação das crianças de Pokrovsk em suas redondezas no mesmo dia. Assim como aconteceu em Bakhmut e Marinka, as tropas russas não recuarão até conquistar Pokrovsk como troféu do novo comandante militar da Rússia, nem que isso cause muitas baixas para o exército e para a logística da Rússia, em um momento em que a Ucrânia vai avançando pela região de Kursk. Como já sabem, o X vai fechar no Brasil por causa da censura, e todas as plataformas agora estão vulneráveis. Por isso peço que ajudem o meu trabalho em trazer análise e notícias comprando os meus produtos da loja oficial do canal, umapenca.com/área militar. Temos camisetas, canecas com temáticas variadas e com um preço acessível. Acesse umapenca.com/área militar.